Mano, finalmente chegou o dia que todo mundo esperava. Hoje o Vegapunk vai revelar um segredo tão obscuro, que vai obrigar os Gorosei a sair da toca depois de décadas, e transformar Egghead em um verdadeiro pesadelo. Os marinheiros saíram correndo, desesperados, depois de verem os gigantes. O Brog meteu uma machadada no chão que jogou os soldados para o alto como se fossem brinquedos. Logo em seguida, ele e o Dory pularam dizendo que tinham vindo buscar o chapéu de palha. Seus companheiros chegaram logo depois, atropelando a marinha e desembarcando na ilha. Os dois mandaram que cuidassem daqueles navios irritantes que cercavam o local. Kashi e Oimo já assumiram o comando e avançaram com tudo, destruindo os navios como se fossem barquinhos de brinquedo. Os marinheiros se perguntavam por que tantos guerreiros gigantes do passado estavam reunidos naquela ilha. Tentaram contra-atacar com bolas de canhão, mas outro navio foi destruído antes mesmo de fazer qualquer coisa. Os guerreiros fatiavam navios de guerra um atrás do outro, virando o pesadelo de todas as tropas. Lá de cima das nuvens, Usopp via os gigantes e gritava que seus mestres haviam chegado. Ele estava emocionado e preocupado, pois achava que nunca mais os veria, mesmo indo para Elbaf. Lembrou de quando o mundo inteiro temia os piratas gigantes, mas eles se separaram por causa da disputa entre os capitães Dory e Brog. Os Chapéus de Palha conheceram os dois em Little Garden, no meio daquela luta que já durava tanto tempo que eles nem lembravam mais do motivo. Foi lá que Usopp disse que queria ser um bravo guerreiro do mar, assim como eles. Já o Oimo e o Kashi, eles conheceram quando guardavam os portões de Enies Lobby por 50 anos. E agora, todos eles estavam reunidos em Egghead, para ajudar a tripulação a escapar daquele inferno. O Edson nem acreditava que tinham aliados tão poderosos e concluiu que eles deviam ter vindo depois de ler as notícias manipuladas pelo governo. Agora, todos estavam prontos para a fuga. A Nami pergunta onde o Brook está, mas só ouve os gritos da Lilith. O esqueletão responde para ela ficar tranquila, pois ele já estava chegando com Sunny. E, como sempre, estava na maior paz, sem nem pensar em como parar o navio. A Lilith grita que, se caírem da ilha, vão bater na barreira e explodir. Enquanto isso, o Zoro estava em um duelo de vida ou morte contra o Rob Luxie, e o Jinbe voava como um peixe-boi para ajudá-lo. O Zoro manda o tigrinho parar de encher o saco porque ele está com pressa, mas o Luxie retruca que só o vencedor pode falar isso. Avançou novamente com suas garras afiadas, dizendo que soube que o espadachim era um fardo e atrasava seus companheiros. Luxie diz que eles são um bando de idiotas que não conseguem abandonar nenhum membro. Então, enquanto aquele cabelo de mato respirasse, os chapéus de palha estariam presos ali. Só que essa lógica era absurda. Se, por algum milagre, ele matasse o Zoro, os chapéus de palha iriam desafiar até o diabo para vingar a morte dele. Lá embaixo, mais de 30 navios da marinha já tinham sido afundados, e o vice-almirante Doberman ordenava que os barcos pequenos e médios recuassem, deixando apenas os navios de guerra avançarem. Mandou atirar nos pacifistas, mesmo sendo revoltante atacar suas próprias armas. No meio da floresta, dois malucos tenebrosos estavam à solta. Simplesmente Valgur e Catarina Devon, agindo como se nada estivesse acontecendo, apenas pensando em como poderiam apimentar ainda mais a batalha. A Bonnie não conseguia acreditar no que via. O Luffy pergunta por que ela estava chorando como uma criança, e ela responde que é óbvio, já que passou todo esse tempo procurando por ele. Luffy pergunta se ela bateu a cabeça, pois esteve com ela o tempo todo. Mas Bonnie explica que não sabia que ele era o Nika. O garoto não fazia ideia do que ela falava. Ela confessa que sempre quis ter socos de borracha como os dele. Luffy lembra da cena vergonhosa em que ela deu um soquinho fraco no Saturn, mas ela grita que quer ver os golpes de verdade e manda ele socar a cara do velho barbudo para vingar o Vegapunk. Luffy não estava entendendo nada, até que viu o cientista caído no chão com um rombo no peito. Saturn afirma que aqueles insetos não mereciam nada além da morte, mas Luffy discorda e diz que vai tirar todo mundo da ilha, ensinando Bonnie como se dá um soco de verdade. Ele já preparava o ataque, até que Saturn disparou um tiro invisível de Aki que o parou por um instante. Mas é claro que Luffy não desistiu, voltou girando como um helicóptero e perguntou como ousava ferir seu amigo. Mandou uma Gomu Gomu no Down Gatling, uma metralhadora de socos que afundou a cara do ancião. Bonnie observava o guerreiro da libertação em ação. Saturn já estava quase virando uma panqueca de tanto soco, até que Luffy finalizou com um golpe esmagador cheio de Aki, lançando o ancião para trás, fazendo até uma pose esquisita. Depois de destruir o inimigo nos prédios, Luffy voltou a rir como se nada tivesse acontecido. A Atlas grita que aquela era a chance de fugirem e pede para Bonnie ativar a função de flutuação para voarem sobre a ilha. A garota pede para levar o Vegapunk junto, mas o velho responde que ela deve ir na frente, pois, se mexer, vai morrer. Só que o Kizaru aparece novamente, dizendo que ele morrerá de qualquer jeito,
e dispara um laser para eliminar 2 de uma vez. Mas o Sanji chega na hora, defendendo o ataque com um chute. Borsalino fica incrédulo, e o Franky ainda mais, gritando que aquilo era um raio laser. Sanji responde que não importa, porque o amor é mais forte do que a luz. Ele pede para Franky proteger Bonney e fugir, que ele cuidaria do Lanterninha. Bonney não queria deixar Vegapunk, mas o velho insistiu que ela fosse com o Kuma. Assim, eles seguiram para o litoral nordeste. Luffy começa a rir enquanto Sanji encara Kizaru. O almirante diz que perderá a moral se voltar sem as cabeças deles, mas o cozinheiro responde que basta ele escrever um pedido de desculpas para a marinha e está tudo certo. Enquanto isso, Saturno estava soterrado nos escombros, até que Catarina Devon aparece, perguntando se aquele não era um dos 5 anciãos. Ela comenta que nunca tinha visto um deles descer ao mundo inferior, e que aquilo ajudaria bastante. Ao encostar nele, declara que a missão estava cumprida. Saturno pergunta o que eles estavam fazendo ali, surpreso que selvagens do nível 6 de Impel Down estivessem servindo alguém. Devon responde que o Teacha é especial, assim como a linhagem dela. O ancião insiste, perguntando o que eles querem, e Van Augur responde, nada menos que o mundo. Saturno tenta esmagá-los, mas eles fogem. Agora que Devon havia encostado nele, poderia se transformar em nada menos que uma das maiores autoridades do mundo. Enquanto se afastavam, Caribou aparece chorando e implorando para ir junto. Disse que não acreditava estar diante de 2 lendas vivas, Van Augur, o supersônico, e Catarina Devon, a caçadora da lua crescente. Confessa que foi ao mar sonhando em ser como eles e que seu maior desejo era servir ao Barba Negra. Implora para que o deixem conhecer o capitão. O Caribou diz que está muito feliz por finalmente conhecer os piratas do Barba Negra e que esperou por esse momento a vida inteira. Ele comenta que tem uma informação que o Teash vai adorar saber, e garante que, se o apresentarem ao capitão, eles vão ganhar créditos com ele. Só que o Van Augur aponta o rifle para sua cabeça, deixando Gosmento desesperado. Caribou fala que não é inimigo deles e que esse encontro só pode ser obra do destino. O Sniper quer saber o que um pirata como ele está fazendo numa ilha controlada pelo governo. Diz ainda que o capitão deles tem inúmeros assassinos atrás dele, mas Caribou jura que não é um deles. Ele insiste que, se o matarem agora, o Teash vai se voltar contra eles. Só que isso só dá mais vontade para o Augur puxar o gatilho. Caribou tenta se salvar afirmando que tem informações únicas, mas Catarina Devon afirma que é apenas um blefe ridículo de alguém tentando escapar da morte. Ainda assim, ele garante que os segredos que sabe podem abalar o mundo inteiro. Eram sobre as armas ancestrais, chamadas pelos nomes dos deuses antigos. Uma delas é Poseidon, que é o poder da princesa Shiraoshi, e a outra é Plutão, escondida em Vano. Ele acredita que apenas ele e o Chapéu de Palha sabem a localização dessas armas absurdamente poderosas. Van Augur pressiona, perguntando exatamente o que ele sabe, mas Caribou responde que não pode revelar ali. Se o levarem até Teash, ele entregará tudo. Enquanto isso, na costa da ilha, uma batalha intensa acontecia entre os pacifistas e os navios da marinha, que estavam sendo destruídos um após o outro. Os marinheiros até tentavam reagir, mas o escudo de bolha dos robôs era impenetrável e anulava totalmente os disparos de canhão. Sem opções, eles tentam recuar, mas os pacifistas avançam sem piedade, disparando lasers que devastavam tudo. O vice-almirante Doberman ordena que os navios recuem imediatamente, pois não tinham chance alguma contra aquelas máquinas. Ele alerta que será impossível destruir Eguiad sem recuperar o controle dos pacifistas. Outros vice-almirantes começam a reclamar que só acontece tragédia naquela ilha e cogitam cancelar o Booster Call, ainda mais agora com a chegada dos gigantes. Mas Guillotine lembra que foi Vegapunk quem deu a autoridade dos pacifistas para uma pirata. A ordem é fazê-lo pagar caro por essa traição ao governo mundial. O novo plano era simples: retomar o controle dos robôs, eliminando Gevel e Bonney. O vice-almirante Tosa dispara em velocidade para tentar alcançar a garota e executá-la. Percebendo a aproximação, o grupo usa o máximo de potência das botas Dom. Mas Franky, sem costume, quase vai de cara no chão. Depois de voar desajeitado, ele consegue se estabilizar e faz manobra entre as árvores para não se arrebentar. Já Tosa avança derrubando árvores como um urso furioso. Ao se aproximar, prepara um ataque devastador contra Bonney. Mas, no último instante, um machado colossal cai sobre ele. A galera fica sem entender nada, até ver Brog e Dorry sorrindo como 2 malucos. Todos ficam em choque, sem saber o que os gigantes estavam fazendo ali. Brog questiona quem eles são. Ele até checou cartazes de procurado dos novos membros, mas não reconhece ninguém. Então pergunta se eles são trabalhadores de Eguiad. Dorry responde que vieram por causa do Chapéu de Palha. Franky, desconfiado, quer saber o que eles têm contra seu capitão, mas o gigante diz que não tem nada além de gratidão. E se são companheiros de Luffy, vão protegê-los a qualquer custo. Logo chegam outros gigantes confirmando que são aliados. Franky quase se borra de medo,
mas depois fica furioso, achando que eles estavam tirando sarro dele. Brogy se desculpa, e todos caem na gargalhada. Bonnie aproveita para explicar que Luffy, Sanji e Vegapunk ainda estão no centro da ilha e pergunta se eles podem ajudar. O gigante Barba Branca de Elbaf responde que claro que sim. Assim, o grupo pega carona com os grandalhões até o navio. Frank ainda pergunta se são eles os mestres que o Zop tanto menciona. Enquanto isso, no mar, os vice-almirantes estão revoltados porque perderam contato com Tosa. Supõem que ele foi derrotado ou se deparou com um gigante. Doll avança pelos céus, Bluegra segue pelo mar, enquanto Pons vai em direção à ilha. Doll pega carona com uma velha pirata. A velha pergunta se Doll já lutou contra um gigante, e a vice-almirante responde que, há 20 anos, seu chefe era um deles. Bluegras confirma que Saul era incrivelmente forte. Um gigante com aparência de castor pergunta onde está o restante da tripulação. Quando Frank responde que estão no laboratório acima das nuvens, ele chega a pensar que fossem Scipieia. Já lá em cima, Saturno estava só o bagaço. Seu corpo treme, ele se transforma em uma criatura grotesca, apodrecendo tudo por onde passa. Luffy corre até Vegapunk para ver se o velho está bem, mas o coração dele já quase parava. O doutor não aguenta nem se mover. Kizaru reclama da dor de cabeça que Vegapunk causa, e Sanji manda ele parar de encher o saco e ir para casa. Saturno reaparece ainda mais monstruoso, pronto para atacar. Luffy lembra da promessa de salvar Vegapunk, mas o cientista insiste que ainda precisa proteger algo importante. Queria contar para Bonnie, quando crescesse, sobre a autoridade que ela possui. Ele pede para cuidarem dela, pois sua vida corre enorme perigo. Sanji percebe que Saturno está cada vez menos humano, envenenando e apodrecendo tudo que toca. O Gorosei parte para atacar, e Sanji salva o velho por um triz, mas não consegue evitar que Kizaru crave sua lâmina nas costas de Vegapunk, abrindo um buraco enorme em seu peito. O cientista cai, seus sinais vitais despencam, e Luffy e Sanji entram em desespero. Luffy ordena que Sanji o leve para longe dali. Enquanto fogem, Kizaru tenta persegui-los, mas Luffy não permite. Ele cresce ainda mais, agarra o almirante com uma mão e segura a cabeça de Saturno com a outra, esmagando os dois ao mesmo tempo. Ele diz que nenhum deles vai escapar e mostra a fúria de um Yonkou de verdade. Vegapunk, mesmo agonizando, ri ao ver Luffy botando dois monstros para chorar. Seu coração para de vez, e Sanji implora para ele resistir, sem entender por que o velho estava sorrindo. Nesse momento, uma transmissão começa a ser exibida para o mundo inteiro. É o próprio Dr. Vegapunk, que se apresenta como um humilde e genial cientista. Ele anuncia que a mensagem que deixará irá abalar o planeta inteiro, pois contém nada menos que a verdade oculta sobre o mundo. O Shaka fala para ele não ir falando tudo de cara, porque as pessoas precisam escutar com atenção. Mas Vegapunk diz que, assim que algum jornalista souber, a notícia vai se espalhar pelo mundo inteiro. Mas Shaka sugere que eles podem manipular as informações, e daí decidem enrolar um pouco antes de revelar essa notícia. Shaka diz que as ondas mentais seriam transmitidas para o mundo todo, invadindo o sistema da marinha e criando uma grande transmissão. Os marinheiros tentaram desligar o Dendemoshi, mas acabaram não conseguindo. Enquanto isso, Sanji não entendia nada e perguntou por que estava ouvindo a voz de Vegapunk. Aí aparece Luffy segurando Kizaru e Saturno como se não fossem nada. Shaka diz que precisam esperar até todos conseguirem ligar os caracóis de vídeo. Nesse momento, Luffy percebe que é o cara do capacete que está falando e ouve que eles vão esperar uma hora para que o mundo inteiro se prepare. Saturno fica confuso sobre o que vão falar, e Vegapunk fala que é tempo demais. Nami e Usopp começam a reclamar que, enquanto eles lutam para sobreviver, Vegapunk estava gravando vídeos. Chopper e Edson estranham a situação, porque ouviram a voz de Shaka, mas ele havia sido baleado por York. E nem mesmo Edson sabia o que estava acontecendo. Enquanto isso, os gigantes marchavam pela floresta, ansiosos pelo que estava prestes a começar, e seguiam na busca pelos chapéus de palha. Quando os marinheiros se reúnem, os gigantes os chamam de idiotas. Os soldados atacam com uma explosão enorme, mas não causam nem cócegas. E os gigantes esmagam o chão com seus machados, mandando os marinheiros pelos ares e reduzindo tudo a pó em instantes. Então Vegapunk anuncia que dará 10 minutos para se prepararem. Então Luffy pensa que o velho e o robozão estão vivos, e diz que agora é só acabar com Kizaru e Saturno. Enquanto isso em Mariejois, os Tenryubitos tentam entender a transmissão. Um dos Goroseis pergunta sobre Vegapunk. Saturno responde por telepatia que Vegapunk está morto e ele mesmo viu isso. E Bigodon suspeita que Vegapunk deixou uma mensagem programada para ser exibida após sua morte. E eles decidem encontrar a fonte da transmissão o quanto antes, que só poderia estar em algum ponto protegido pela barreira de Giad, e eles percebem que terão que agir. E Vegapunk se pergunta o que fazer antes da transmissão começar. Em Dressrosa, as pessoas começam a se preparar para a transmissão com o Dendemoshi. Enquanto isso Rebecca chega do treino para acompanhar a transmissão. Léo e Kabu aparecem, eles desconfiam que Vegapunk seja refém de Luffy, mas Rebecca rebate, dizendo que isso só pode ser mentira do governo, já que Luffy jamais faria algo tão covarde. Na Vila Fuxa o povo também se prepara, achando que vão culpar Luffy de novo. Mesmo pobres, sem poder comprar um Dendemoshi de vídeo, mas o prefeito diz que ouvir só o áudio já está bom.
Em Water 7, Iceberg acorda e manda preparar o caracol de vídeo, mas sua secretária já havia ligado e até espalhado telas pelas docas. No balão de notícias de Morgans, Apple não entende nada, e o periquito explica que Vegapunk está transmitindo usando a própria tecnologia da Marinha. Vivi preocupada, pergunta por Luffy, mas Morgans aponta que as imagens só poderiam ser gravações, já que o horário não batia. Ele já planeja uma matéria bombástica para abalar o mundo, enquanto Vivi apenas torce pela sobrevivência dos chapéus de palha. No North Blue as pessoas não entenderam porque Vegapunk havia cortado sua cabeça. No South Blue as pessoas se estavam esperando começar. Enquanto isso no reino das mulheres de 3 pernas, Ivankov ri do tamanho reduzido da cabeça do cientista. Morley questiona como ele consegue transmitir sendo supostamente refém. Sabo pergunta a Dragon se Vegapunk vai mesmo revelar a verdade do mundo, e o revolucionário se lembra da conversa que teve com Shaka meses atrás, quando já previa a própria morte. Em Egghead, o gigante castor avança carregando Frank e os outros, e o robozão se espanta ao ver o navio dos guerreiros de Elbaf, pronto para zarpar quando todos voltarem, e Bonnie aparece preocupada com Vegapunk e os outros. Enquanto isso, os Gorosei assistem calmamente à transmissão, como se tivessem todo o tempo do mundo. Luffy se pergunta por que nenhum golpe fez efeito no Velho Aranha, porque ele segue inteiro. Kizaru tenta atacá-lo com lasers oculares, mas Luffy desvia e afirma que não deixará ninguém escapar até que seus amigos estejam seguros. Então ele usa o Gomu Gomu no Down Shibari, e esmaga Saturno e Kizaru juntos, deixando-os grudados como se fossem tapete mágico. Em seguida, gira os dois como uma pizza, e lança os dois para a casa do Carvalho, rachando os bicos. Os marinheiros assistem horrorizados, quando do nada um navio de guerra explode inteiro. Mas Saturno recupera o controle e volta para o campo de batalha, pegando Luffy desprevenido. E ele se assusta que nada é capaz de ferir aquele velho. Kizaru aparece caído e exausto, os marinheiros não entendem nada, mas Kizaru só consegue pensar no momento em que teve que apunhalar seu melhor amigo, Vegapunk. Os Gorosei alertam Saturno de que o tempo está acabando, já que não podem permitir que Vegapunk revele a verdade. Luffy continua desviando dos ataques, até que Saturno para de girar. Com expressão sombria, o ancião começa a conjurar algo terrível, um pentagrama azul surge em Mariejois, diante dos Gorosei. O clima muda drasticamente quando raios negros sinistros cortam o céu. Luffy, em choque, pergunta o que é aquilo. Sanji reconhece a cena, dizendo que é idêntica à aparição do Velho Aranha. Só que agora não é apenas um, mas pior que isso, são 5. E o episódio termina.